Novamente, dou graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de podermos estar aqui para aprender da sua vontade e da sua palavra sobre as nossas vidas. Nós teremos como versos da nossa ministração nos versos de livro de Lucas, capítulo 10, a partir dos versos 38 até os versos 42. Se achamos assim, diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Disse-lhe: que me pede? Desculpe. Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Graças te damos, Santo Deus, pelo seu amor e sua benevolência. Ajude-nos, ó Deus, a compreender essa palavra com profundidade. Ainda que sejamos nós, Deus, imperfeitos, incapazes, ó Deus, de aprofundar em cada palavra que está aqui. Mas ajude-nos, ó Deus, a sairmos daqui com proveito e edificados por meio da sua vontade e do seu Santo Espírito. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta noite gostaria de comunicar-vos acerca da nossa vida com Deus e do concílio entre fazer a vontade de Deus e viver para Deus, ou viver a vontade de Deus. Cristo, como de costume, era um Senhor de ensinos. Ele dava muito ensino e muitos ficavam maravilhados pelos seus ensinos, ainda que alguns, em algum momento, procurassem o matar. E, lendo de uma forma sistemática, Cristo se encontra perguntado por um homem acerca do que é ser bondoso ou o que é amar ao próximo. Ele conta uma história de um homem que estava de viagem e, indo de viagem, esse homem foi achado por bandidos, assaltantes, e tiraram tudo que ele tinha, o espancaram ao ponto de deixá-lo à beira da morte. E a palavra de Deus diz que passou um sacerdote e vendo, passou de longe. E passou depois um levita e vendo, passou de longe. Então apareceu um samaritano e compadeceu-se daquele homem, ajudando e levando a uma casa para que ele pudesse se acomodar lá. E a palavra diz que aquele homem pagou as suas despesas e disse ao dono da casa que as despesas restantes ele pagaria na sua volta. E posteriormente a palavra nos relata que Cristo pergunta a este homem: ao seu parecer, quem amou o próximo? E o homem diz que verdadeiramente é aquele que o ajudou, mostrando que não importa o nível social, não importa o quanto os homens te elogiam, o quanto os homens te consideram. O que é mais importante é aquilo que você faz para Deus e a sua vida com Deus. E não obstante desse pensamento, nós queremos aprender acerca de duas mulheres que eram irmãs, acerca de Marta e Maria. A palavra de Deus inicia dizendo que Senhor Jesus e os seus discípulos estavam andando e passaram de uma aldeia. E passando dessa aldeia, entraram na casa da Marta e Maria. Algo tão maravilhoso é que raramente a palavra de Deus nos faz menção de casos em que Cristo ele ministra ou ele cumpre o seu ministério
dentro de casas ou nas casas. São poucas vezes que nós podemos ver Cristo fazendo a sua obra nas casas, mas também nós não podemos negar que a vontade de Deus em Cristo Jesus é feita segundo o que Deus quer fazer. Então, Marta, ela se encontra num trabalho e ela vê a sua irmã assentada aos pés do Senhor Jesus, assim como a palavra de Deus diz. E isso lhe traz desconforto, traz a ela uma angústia, traz a ela uma aflição. Primeiro porque não era de costume dos judeus com que as mulheres se assentassem juntamente com os homens. Não era algo de costume com que as mulheres se assentassem onde os homens estavam. E segundo, porque as mulheres elas sempre tinham tarefas por fazer em lugares em que os homens estavam. E dá para entender que a palavra nos relata que Cristo não estava sozinho, o que torna o trabalho mais pesado ainda, o que torna o trabalho cada vez mais intenso. E a palavra diz que Marta, vendo que Maria, sua irmã, estava sentada, ela se dirigiu ao Senhor Jesus e disse: Senhor, nos versos 40, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. O que era de costume naquela altura é que as mulheres se empenhassem para poder proporcionar uma estadia ou proporcionar um banquete aos homens apropriado. De tal modo que era de costume sempre as mulheres estarem a servir onde os homens estavam sentados. E Marta, ela entendia isso. E ela estava a servir, ela estava trabalhando, ela estava se empenhando, ela estava a empenhar todas as suas forças para que proporcionasse, seja o banquete ou assim como servir o Senhor Jesus e os seus discípulos da melhor forma. E ela vê Maria, sua irmã, assentada aos pés do Senhor Jesus. E ela diz: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. E talvez essa seja a situação de muitos em que se encontram angustiados quando vê os outros relaxados num tempo em que eles deveriam servir, num tempo em que eles deveriam ajudar, num tempo em que eles deveriam auxiliar, num tempo em que eles deveriam estar fazer alguma coisa. Isso não lida na falta de conversão. Todo o coração fica angustiado quando não recebe um auxílio em que esperava. O homem sempre tende a ficar decepcionado quando ele espera algo de alguém e não recebe. Não importa se é ímpio ou se é cristão. Mas muito mais os ímpios, eles ficam mais decepcionados quando eles não recebem aquilo que eles esperavam receber. E não foi diferente com Marta. Ela viu a sua irmã sentada aos pés do Senhor Jesus. E ela fica indignada e pergunta ao Senhor Jesus: não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Isso não te preocupa? Isso não te desconforta? E o Senhor Jesus responde de uma forma tremenda. Algo que mais me maravilha no Senhor Jesus é que ele sempre foi contra os padrões da psicologia ou da sabedoria humana. Nós podemos ver os homens querendo tentá-lo, trazendo a mulher que foi achada no ato do adultério, tentando na lei de Moisés, dizendo: Senhor, essa mulher foi achada em adultério. O que faremos? Deixamos ela ou cumprimos a lei de Moisés? E eles procuravam tentar, pensando que se ele for a dizer: deixem-a, ele transgrediu a lei de Moisés. Mas se for a dizer: apedrejem ela, ele estará cometendo um suicídio. Então eles procuravam tentar o Senhor Jesus. E como sempre, o Senhor Jesus maravilha os ouvidos daqueles que os ouvem de corações abertos. Ele diz: aquele que não tem pecado,
atira a primeira pedra. Mostrando que não mais importa tentando cumprir um monte de regras se o coração não está empenhado a fazer a vontade de Deus. E o que acontece com Marta? O Senhor Jesus disse: Marta, Marta, estás muito atarefada, afadigada, tens muito por fazer, tens muito por dar. Mas a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. E talvez a maior parte de nós aqui seja pior que Marta. Porque pelo menos Marta estava fazendo alguma coisa. E talvez alguns aqui não estejam fazendo nada. Mas mesmo assim não estão escolhendo a melhor parte. O Senhor Jesus diz: essa parte é que não pode ser tirada dela. Não pode ser tirada dela. Os méritos humanos podem ser tirados do homem. Mas a vontade de Deus plantada nos corações jamais será tirada. Jamais será tirada. E talvez a questão nessa noite seria: o que é mais importante para ti? O que é mais importante para ti? Aquilo que você faz para Deus ou a sua vida com Deus? É tão normal ou é de hábito ouvir pessoas que estão mais empenhadas a fazer a obra de Deus, a buscar se mostrar cada vez mais dinâmico, a ser mais forte em sua obra, se empenhar cada vez mais em dar e dar e dar mais, mas não tem buscado ser, não tem buscado a comunhão com Deus, não tem buscado estar mais perto de Deus, não tem buscado conhecer mais a vontade de Deus sobre a sua vida. É exatamente o que Maria estava à procura. Da vontade de Deus sobre a sua vida. Ela deixou as suas tarefas de lado. Deixou os seus deveres de lado. Deixou os seus anseios de lado. Ela se assentou aos pés do Senhor Jesus. Ela buscou a coisa mais preciosa, a qual nem o ladrão pode roubar, nem a ferrugem pode consumir. Coisa que jamais ninguém pode arrancar do seu coração, que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Que é a vontade de Deus. E talvez muitos estejam empenhados em fazer alguma coisa. Ou pior, talvez alguns nem estejam empenhados em fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, não têm buscado a vontade de Deus sobre a sua vida. Não tem buscado a sua vida, a vontade de Deus sobre a sua vida. E o que é mais importante para ti? Aquilo que você faz para Deus ou aquilo que Deus é na sua vida? Muitos acham que são mais cristãos porque vão à igreja, porque prega, porque convida o fulano de tal. Não, isso não é mais importante. Eu vos garanto, irmãos, que a coisa mais importante na minha vida é pregar. Mas se isso eu for a fazer todo santo dia, sem que tenha uma comunhão com Deus, é inútil. É inútil. Porque que adianta fazer a obra de Deus se eu não tenho Deus em minha vida, eu não vivo com Deus, não busco comunhão com Deus, não busco a vontade de Deus sobre a minha vida? Repito, talvez alguns estejam muito empenhados em fazer e não em ser. O que torna a sua obra aperfeiçoada em Cristo é o quanto da graça de Deus você tem consumido, é o quanto de Deus você tem alcançado, é o quanto você busca conhecer a Deus, é o quanto você ora a Deus, é o quanto você medita das Escrituras, buscando conhecer cada vez mais a Deus, é o quanto você procura saber o que Deus quer da sua vida. Não é o número de vezes que você vem aqui. Eu lembro de uma história que me contavam, ou já me contaram enquanto ainda era mais criança, ou quando era criança. E a história era a seguinte: dois homens todo santo dia iam para a igreja. E os dois, todo santo dia, colocavam uma pedrinha
no meio do caminho, num bloco em que eles achavam, colocavam uma pedrinha contando os dias em que eles iam para a igreja. Mas um somente ia para a igreja e voltava e não fazia nada em casa. Simplesmente ele ia para a igreja com oferta e ele dizia: o meu dia está completo. Mas o outro, não somente ele ia para a igreja, mas se empenhava em orar em casa, em jejuar em casa. Ainda que em alguns dias ele se esqueça de colocar a pedrinha. Então os dois morreram e os dois foram para os céus. Quando chegam lá nos céus, eles começam a procurar saber quem foi mais zeloso. Eles são dados as contas das vezes em que eles participaram verdadeiramente no culto ou estiveram no culto de verdade. E um deles, o que se achava mais fervoroso, porque todos os dias ele contava, todos os dias ele ofertava, foi descobrir que somente 2 dias ele havia cultuado a Deus e agradado a Deus. E o outro, ainda que nem sempre colocava pedrinha, ele foi descobrir que todos os dias em que ele participou do culto e os dias em que ele não participou do culto, nos céus foi contado. Não quero dizer com isso que nos céus contam aquilo que nós fazemos, mas esse é um aprendizado de que o que mais importa não é o que nós fazemos para Deus, mas sim o quanto de Deus nós conhecemos e o quanto nós vivemos para Deus. Se você ora, se você medita, você tem que fazer isso buscando conhecer mais a Deus. Não é o quanto da palavra de Deus você leu que importa, mas é o quanto da palavra de Deus você recebeu em seu coração e você tem guardado em seu coração. Eu pergunto quantas pessoas já leram a Bíblia. Eu sempre pergunto, sabem qual é a diferença do ateu e um cristão? É que o ateu, ele lê a Bíblia, mas não busca a vontade de Deus. Mas o cristão, ele lê a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Essa é a diferença. E é o que importa nas nossas vidas. Buscar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não o quanto nós participamos nos cultos, o quanto nós ofertamos, o quanto nós nos empenhamos para convidar o outro. Não. É o quanto nós nos empenhamos para conhecer a Deus. É o quanto nós nos preocupamos em saber qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Qual é o que Deus quer com que nós façamos. Isso é o que importa. Você pode vir aqui todo santo dia e mesmo assim ir para o inferno. Mesmo assim ir para o inferno. Não quero com isso dizer que você só deve vir aqui no dia em que você se acha que está preparado para cultuar. Não. O que eu estou a dizer é que você deve seguir o caminho certo, que é o caminho da cruz, que é a vontade de Deus sobre a sua vida. É o que você deve seguir. E Marta, ela viu em Cristo, a Maria, viu em Cristo o que Marta não viu. Que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Que é a palavra que dá vida. Que é a palavra que não é tirada, ainda que o sofrimento venha e venha cada vez mais. É a palavra de Deus sobre o coração do homem. É a vontade de Deus cravada no coração do homem que mais importa. E isso é o que deve importar nas nossas vidas. Não o quanto nós fazemos para Deus. Devemos fazer, sim, devemos fazer. É o nosso dever fazer. Mas isso não importa mais do que ter comunhão com Deus. Ou não lembramos da história que o irmão Baltazar nos tem contado várias vezes, do professor que ensinava os seus alunos de uma forma tão maravilhosa que até eles pensavam que ele tinha algo extra, que ele talvez tinha uma força maligna que o apoiava, que tornava os seus sermões, as suas palavras mais eloquentes. No entanto, o aluno, tentando investigá-lo, ele foi descobrir que é a comunhão que ele tem com Deus. É a comunhão que ele tem com Deus. De tal modo que Cristo
não mais era visto como o Senhor, não que ele havia tirado a majestade de Cristo, mas por causa da comunhão que eles tinham. Cristo já era um amigo íntimo dele. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ser pessoas que têm mais Cristo como nosso amigo íntimo do que qualquer coisa. Ou do que qualquer pessoa neste mundo. É a nossa comunhão com Deus. A nossa leitura da palavra de Deus. A nossa oração a Deus. E a nossa meditação à vontade de Deus. O que mais importa? O que mais importa? Oh, não é o que a palavra nos ensina. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não curamos, não fizemos milagres, não expulsamos demônios em seu nome. Ele dirá, apartai-vos de mim. Vós que praticai a iniquidade. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Vocês que praticam o mal. Vocês que praticam o que é contrário à vontade de Deus. Mais importa a nossa vida com Deus do que qualquer coisa que nós podemos dar a Deus. Amém? E a questão é, o que mais importa para a sua vida? É Deus, é a sua vida, ou o que você acha que tem feito para Deus? Coloque-se de pé e vamos diante de Deus. Oração.